Em uma noite sombria, um homem e uma mulher faziam amor na floresta. A mulher estava em estado de puro êxtase. De repente, a mulher começou a se transformar em uma criatura grotesca. A bizarra criatura agarra o homem e diz: Agora eu te peguei, garotinho. O homem, porém, parece não ter ficado com medo da bizarra criatura. Ele vai chegando a sua mão cada vez mais perto do rosto deformado, quando de repente ele enfia o seu braço mecânico na boca do monstro. O homem diz: Parece que eu te peguei. O homem coloca suas roupas e vai embora. E ao se virar, ele olha para a criatura que está morta em chamas. O homem chega em uma cidade. Parece apenas mais uma cidade como todas as outras. Cavaleiros andando para lá e para cá. Pessoas morando em situação de rua. Mas uma coisa chama a atenção do homem. Uma estranha carruagem, com mulheres e crianças presas. Enquanto isso, em um bar, baderneiros estavam atirando facas em uma pequena criatura. A pequena criatura tenta se soltar de suas amarras, enquanto os baderneiros mandam ela parar de se mexer, pois assim não irão conseguir acertar. O homem entra neste mesmo bar. O homem paga o taberneiro e diz que vai sujar um pouco o lugar. O homem pega algo em suas costas. É uma pequena balestra e algumas flechas. A pequena criatura está desesperada e furiosa. Ela pede para que os baderneiros a desamarrem. Eles ignoram a criatura e pretendem jogar mais facas. Mas quando um deles se preparava para arremessar uma faca, algo acontece. Uma flecha atravessa a cabeça de um dos baderneiros. Os outros ficam chocados. Os baderneiros tentam vingar seu amigo e partem para cima do homem. O homem dispara diversas flechas com a sua balestra, atingindo vários dos baderneiros. A pequena criatura e todos que estavam ali ficam chocados com o que acabou de acontecer. Um dos baderneiros está desnorteado, quando de repente uma flecha atinge seu nariz. O homem segura o baderneiro bem aonde a flecha o atingiu. O homem pergunta ao baderneiro se ele é um dos ladrões do castelo de Coca. Ele pede para que o baderneiro responda. O baderneiro responde que é isso mesmo. O homem pede um favor ao baderneiro. Pede que ele envie uma mensagem ao seu mestre a mando dele. Ele manda ele dizer ao seu mestre que o espadachim negro chegou. De repente, a pequena criatura grita: Atrás de você! Então o homem saca uma grande espada e corta um dos baderneiros ao meio. O corpo do baderneiro sai voando e acaba caindo em cima de outras pessoas que estavam ali no bar. Todos ficam chocados com essa cena brutal. Após isso, o homem simplesmente vai embora do bar. A pequena criatura o segue e pede para ele esperar. A pequena criatura diz que seu nome é Puck. Puck diz que estava viajando com seus amigos quando foram atacados por bandidos. Ele foi sequestrado, enfiado em uma gaiola e depois posto em um garrafão de vinho. Puck diz que tem muita sorte de estar vivo. Puck diz que ouviu dizer que a cidade em que eles estão foi atacada por diversos bandidos e que o prefeito teve que fazer um acordo com eles em troca da liberdade das pessoas.
Puck diz que agora eles vão ser atacados de qualquer forma. Puck diz ao homem que é melhor ele ir embora da cidade antes que os outros bandidos o achem e o façam em pedacinhos. Puck, enquanto ia sentar no ombro do homem, diz que os homens que ele atacou não eram apenas ladrões, mas sim soldados da região. O homem dá um chega pra lá em Puck antes que ele sentasse em seu ombro. Puck não gosta nem um pouco disso e pergunta por que ele fez isso. O homem responde: "Não toque em mim, ou eu vou te esmagar." De repente, uma multidão de soldados aparece na frente do homem. O homem é levado a um castelo, aonde ele é brutalmente torturado. O torturador diz ao homem que ele é um carinha muito teimoso. O torturador está zangado com o homem porque ele está aguentando toda a tortura calado, sem sequer fazer nenhum tipo de ruído de dor. O homem responde apenas cuspindo sangue na cara do torturador, que fica furioso e parte com toda a fúria para cima do homem, mas ele é interrompido. Um velho entra na sala de tortura e diz que já chega. O velho é o prefeito da cidade. O prefeito pergunta ao homem se ele é um mercenário. O homem não responde. O prefeito diz ao homem que ele não sabe o que ele acabou de fazer. O prefeito diz ao homem que por causa dele ter matado aqueles homens, a cidade vai ser destruída. O homem pergunta ao prefeito se seus soldados são inúteis. Um dos soldados do prefeito fica furioso e tenta avançar para cima do homem. Porém, o prefeito não deixa que ele faça isso. O prefeito diz ao homem que ele não sabe como é terrível o mestre dos homens que ele matou. O prefeito diz que o mestre daqueles homens não é um ser humano comum, mas sim uma criatura vinda do inferno. O prefeito diz também que não há ninguém que possa matá-lo. Nenhum ser humano pode. O homem diz ao prefeito que agora o entende por ter feito um trato tão frio com essa criatura. O prefeito pergunta ao homem o que ele sabe e diz que um andarilho como ele não entende o que ele teve que fazer. O homem diz que entende. O homem diz que sabe muito bem o que é aquela coisa e que ele come humanos. O prefeito e seus homens ficam chocados. O homem diz que também sabe que o prefeito envia comida para o monstro. O homem diz que viu, quando passava pela entrada da cidade, uma carruagem cheia de mulheres e crianças. O prefeito diz que sua responsabilidade é proteger esta cidade. O homem diz que o prefeito está confundindo essa cidade com ele mesmo. O prefeito ficou furioso e mandou o torturador machucar o homem o quanto ele quiser. O homem começa a ser brutalmente torturado novamente. Enquanto isso, em outro castelo, o baderneiro que havia sido flechado no nariz está conversando com o seu mestre sobre o que aconteceu. Ele conta a seu mestre o recado que o homem havia mandado ele entregar. Seu mestre pergunta: "O espadachim negro?" Ele responde: "Sim." E dá mais detalhes de como é a aparência do homem, dizendo que ele tem uma grande espada que é maior do que ele e se veste todo de preto. Enquanto come, o mestre se pergunta: será que é ele? De repente, um soldado abre a porta e diz que tem algo para informar. O soldado diz que o prefeito está no portão e que ele quer fazer uma reunião com o seu mestre. O prefeito entra no salão do mestre e o mestre diz que fazia tempo que o prefeito não o visitava.
O prefeito pergunta se o mestre não pode simplesmente esquecer do ocorrido. O prefeito diz que quem matou os homens do mestre não foi nenhum cidadão de sua cidade, mas sim um andarilho. O prefeito implora para o mestre, dizendo que vai dobrar o número do dinheiro e também o número de reféns. O mestre diz que o prefeito parece estar pálido. O mestre diz que o prefeito está pálido porque desta vez ele tem que se preocupar com o próprio pescoço também. O mestre atira um pedaço de carne que estava comendo bem nas mãos do prefeito. E quando o prefeito olha assustado, ele vê que se trata de uma orelha humana. O mestre diz que não liga para dinheiro ou para reféns. O mestre diz que não precisa de razão para destruir a cidade e diz que todas essas coisas não são do seu interesse. Enquanto isso, o homem, após ter sido brutalmente torturado, foi jogado em uma cela. O homem vê uma criatura bizarra. A criatura começa a se arrastar na direção dele. O homem grita para a criatura ir para trás. De repente, Puck cai ao lado do homem. Puck diz que o homem o assustou. Puck está com as chaves da cela. Puck diz ao homem que ele deveria ter ouvido os seus conselhos e que agora ele está parecendo uma ferida ambulante. O homem pergunta a Puck por que ele está ali. Puck diz que está ali para retribuir o favor e diz que essa é a tarefa de um elfo. O homem diz a Puck para não tocar nele. Puck diz que os elfos possuem vários poderes diferentes. Puck diz que os elfos podem curar ferimentos e sentir os sentimentos das pessoas. Enquanto Puck cura o homem, ele pergunta qual é o seu nome. O homem responde que seu nome é Guts. Puck pergunta a Guts o que ele veio fazer nessa cidade. Puck pergunta o que é a marca no pescoço de Guts e diz que ela parece ser um brasão. Guts responde apenas que é a marca. Puck não entende nada. Guts diz a Puck que ele fala demais. Guts fala que ele virá para matá-lo. Novamente, Puck não entende nada. Ele pergunta se Guts está falando dos caras do castelo de Coca. Puck pergunta a Guts se ele envolveu as pessoas da cidade nisso pelos próprios interesses. Guts diz a Puck que não se importa com o que acontece com as pessoas. Guts diz que está ali apenas para acabar com aquele desgraçado. Guts diz que pessoas que são pegas nas batalhas dos outros são tolos que não merecem viver. Puck começa a sofrer, pois está sentindo todas as emoções negativas de Guts. Puck pergunta a Guts se ele sentiu alguma coisa quando ele o salvou dos baderneiros. Guts apenas começa a dar risadas. Guts chama Puck de idiota e pergunta quem ele pensa que é. Puck fica muito zangado com Guts e vai embora dali. Guts encontra as chaves que Puck havia trazido. De repente, a marca no pescoço de Guts começa a sangrar. Guts diz que estava esperando por isso. Puck fugiu para a cidade. A cidade está em chamas, pois está sofrendo o ataque dos homens do mestre. Os homens do mestre estão matando as pessoas sem dó e nem piedade, as esmagando com os cascos dos cavalos. Uma figura bizarra se destaca dos demais guerreiros. Ele está usando uma armadura que lembra uma grande serpente. Este guerreiro bizarro é o mestre. Ele fala para seus homens: Continuem, queimem a vila.
Puck tem certeza que aquilo não é humano. O ataque brutal continua, até que os soldados se deparam com uma grande pilha de cadáveres, e desta pilha de cadáveres sai Guts, que já sai atirando com sua balestra, matando diversos soldados. Um dos soldados parte para cima de Guts com seu cavalo, mas Guts, em um golpe só, corta o homem e o cavalo ao meio. O terrível mestre está se aproximando de Guts. O mestre pergunta a Guts se ele é o tal espadachim negro que o estava caçando. Guts não responde, ele apenas deixa a sua espada cair no chão. O mestre fala que não sabe o que Guts pretende e diz que não há como nenhum humano o derrotar. Guts não fala nada, apenas prepara sua balestra e suas flechas. De repente, o mestre investe com tudo para cima de Guts. Guts dispara várias flechas no mestre, mas ele continua avançando em sua direção. As flechas chegam até atingir os seus olhos. Guts consegue derrubar o mestre. Puck fica animado, achando que Guts conseguiu. Mas o terrível mestre começa a se levantar de novo.